Muito boa noite, Oxygen One! Você pode aplaudir a Jesus! Que incrível estar aqui com vocês nesse sábado, sim! Eu gostaria de dizer a todos vocês que estão nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que está online, você é muito bem-vindo. Nós costumamos dizer que este lugar é um lugar proibido a entrada de pessoas perfeitas. Então, se você não é perfeito, você está no lugar certo, porque nós acreditamos que somente em Jesus nós podemos vencer e a cada dia da nossa jornada nos tornarmos parecidos com Ele. Amém? Gente, nós estamos tão felizes com tudo que Jesus tem feito na nossa casa Oxygen, no Oxygen One. Eu tenho certeza que realmente isso é só o começo de muitas coisas. Vocês têm visto o que tem acontecido nas nossas reuniões. Eu tenho certeza que hoje não será diferente. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens chamada O Nome. E essa série nasceu num tempo de oração, 2 semanas atrás, antes do Oxygen One, uma madrugada que Deus me acordou, tive um sonho, e eu fui orar sobre esse sonho, muitas coisas acontecendo, e Deus realmente trouxe em forma de uma visão, muitas coisas, inclusive sobre o que nós deveríamos, além de tudo que nós deveríamos falar, até inclusive em relação à arte, tudo que deveria estar incluído nisso, sabe? Eu tenho certeza que se você se permitir abrir o seu coração, se você deixar Jesus falar com você, se você se desarmar, Ele vai falar com você e a sua vida vai ser transformada. Porque não tem como nós termos um encontro com a presença de Jesus e permanecermos da mesma maneira. Você crê nisso? Amém? Então, é com você. Amém? Gente, mas antes de começar, eu quero que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de orar com vocês neste momento. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado porque a tua presença está neste lugar. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Que essa mensagem, a tua mensagem, venha realmente, ó Pai, tocar no mais íntimo e profundo de cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos ser pessoas, ó Pai, não do jeito que as outras pessoas querem que sejamos, mas do jeito que o Senhor nos criou para ser. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço. Sinta-se à vontade neste lugar, ó Pai. Estamos aqui por você, pelo Senhor. Aumenta a tua presença e sinta-se à vontade. Amém? Amém. E eu quero começar, como de costume, fazendo algumas perguntas para você. E se você se sentir à vontade, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu não vou constranger você, você pode levantar a sua mão. Tudo bem? Vocês me ajudam aqui? Beleza? Quem já ouviu falar de Jesus? Levanta a mão. Muito bom. Caso você não tenha levantado a mão, hoje você vai ouvir falar de Jesus. Segunda pergunta, quem já teve um encontro pessoal com Jesus? Amém. Quem teve a sua vida marcada, realmente transformada por Jesus? Agora, quem conhece Jesus de uma forma mais íntima e profunda? Realmente, quem conhece o coração de Jesus? E quem conhece o poder que existe no nome de Jesus? Levanta a sua mão. Pensa nessas perguntas. Porque quando eu tinha o meu tempo com Deus, quando Ele me deu essa série, Ele falou muito ao meu coração, Thiago, o meu povo, que se diz, que chama pelo meu nome, não me conhece, ele não sabe a profundidade que existe no meu nome. Se eles conhecessem a profundidade que existe em mim, cara, a nossa vida seria outra coisa. E eu quero começar contando uma história para vocês, uma parte da minha vida, um testemunho, sobre paternidade. Eu fui pai aos 26 anos de idade, eu me casei com 24 anos, e uma das melhores fases da nossa vida foi realmente o nascimento dos nossos filhos. Gera muita expectativa, quem é pai aqui sabe do que eu estou falando, quem é mãe.
Sabe o que é legal da paternidade ou da maternidade? É você curtir cada fase, cada etapa do processo. Por exemplo, desde da ansiedade, daquele desejo de você ser pai ou ser mãe. Depois, quando você, a sua esposa, ela engravida, você está ali querendo saber como que vai ser, fase. E o principal, o nascimento. É o grande momento. E quando a Nessa estava grávida, eu ficava imaginando como seria a Clarinha. Primeiro, a descoberta pelo sexo. Naquela época não tinha chá revelação. Então a gente só ia lá, fazia o exame de sangue, menino, menina, tranquilo, fechou. E eu ficava imaginando como que vai ser a Clarinha, como vai ser a cor dos olhos dela, como vai ser o cabelo, como que vai ser as mãos, os pezinhos tão pequenininhos. A gente ficava imaginando ela dando os primeiros passos, correndo, as primeiras gargalhadas, os abraços, os beijos. Cara, a gente ficava sonhando acordado, e foi uma fase realmente fantástica e muito linda na nossa vida. A nossa primeira filha. Mas em nenhum momento a gente sonhava com as fraldas sujas, com os vômitos, gorfo, cocô vazando, xixi indo para tudo que é lado, depois que você acabava de dar o banho. A gente não pensava sobre isso. Cara, é uma fase ótima, ainda bem que toda fase passa. E eu escrevi essa mensagem, essa semana, no começo da semana, e acho que foi na quinta-feira, eu fui na casa da minha mãe, minha irmã estava lá, e eu tenho um sobrinho de 7 meses de idade. E eu comecei a brincar com ele. Aquela coisinha, né? Levanta e abaixa, levanta. E todo adulto, quando pega um bebê, se transforma num idiota, porque você não tem vergonha, você fala com a criança como se ela estivesse entendendo você. Ai, coisa mais linda, e ficava aquela coisa. Daqui a pouco veio aquele corpo branquinho de leite. Pegou aqui e eu relembrei tudo que eu estava escrevendo. E minha irmã falou, ai, Thiago, desculpa, não, culpa minha. Que mandou pegar um menino de barriga cheia e ficar levantando para cima e para baixo, né? Ele dava risada, aquela coisa. E eu tinha levado o meu carro para trocar os pneus e eu tinha que ir buscar o carro daquele jeito. Eu fiquei olhando, como que eu vou desse jeito? Só que uma coisa interessante, eu já vou dar uma dica, você que for pai, mãe, isso funciona. Fui lá, limpei, estava tranquilo, não era só leite. Passei um lencinho umedecido, só que ficou molhado. Não vou sair todo molhado. Peguei para minha mãe um ferro de passar roupa. Tirei a roupa, passei e ficou linda, tá novo. Então uma dica valiosa, quando tiver um gorfo e tiver um ferro de passar, cara, limpa primeiro, não vai passar o ferro em cima que vai queimar, vai dar ruim, depois você continua e vai dar certo. Sabe, mas por que eu estou falando disso? Porque num primeiro momento, quando a gente pensa num bebê, a gente não pensa por esse lado de todas as outras coisas. Os pais, pelo menos eu, pensam em todas as outras coisas normais da vida. Mas isso não faz parte, imagina, só alegria, né? Agora, quando você pensa em Jesus, como que você pensa em Jesus? Talvez você fale, Deus, Salvador, o Filho, o Rei dos Reis, Senhor, aquele que está sentado no trono. Cara, é verdade, Jesus é tudo isso e muito mais. Mas quando você pensa em Jesus como homem, quando ele nasceu como um bebê, como você imagina Jesus? Talvez você imagine que Jesus nunca fez cocô. Ele não tinha meleca no nariz. Todo bebê assim, mas Jesus não. Jesus, imagina. Geralmente a gente não pensa Jesus pelo seu lado humano. A gente olha para Jesus, o Deus Todo-Poderoso que veio aqui só numa carcaça humana, mas ele foi isento de todas as outras coisas que acontecem com o corpo humano. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus veio como homem e ele viveu como homem. E nessa série, eu quero trazer para vocês toda a profundidade de quem Jesus é. Sabe, não aquele Jesus romantizado de Hollywood, que a gente olha, Jesus no deserto, cabelo liso, loiro, nada a ver com o povo de Israel. Bombado. Cara, você olha para Jesus e pensa que ele é o Thor, mas não tem nada a ver com aquilo. Eu quero falar porque a gente começa a olhar para Jesus e a gente não tem ideia. A gente fala, foi lindo, ele morreu por mim na cruz, cara, maravilhoso, cara, Eu quero te apresentar Jesus na totalidade de quem ele era. Por isso o título da mensagem de hoje é Messias. Repita comigo, Messias. Jesus é o Messias. E se você estiver com a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, eu quero que você abra na versão que você mais gostar. Eu quero ler 2 textos com você, ou acompanhe pelo LED. O primeiro texto é Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41. Diz o seguinte: o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias.
isto é, o Cristo. Próximo texto, João 4, 25, parte A. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Então a primeira coisa que você deve saber sobre Jesus, que ele é o Messias. Mas o que significa Messias? Messias significa ungido. Ou seja, na Bíblia o Messias era aquele que era o Salvador prometido por Deus, que viria para este mundo. Ou seja, Jesus foi anunciado como Messias desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Messias é usado como palavra hebraica, Messias. Mas já no Novo Testamento, ela já é usada como Cristo. É por isso que Jesus é um nome comum da sua época. Você tinha muitas pessoas chamadas Jesus. Mas Jesus, o Cristo. Ou seja, Jesus, o ungido, aquele que veio com um propósito único. E quando Jesus apareceu, os judeus já esperavam a sua vinda desde o Antigo Testamento. Porém, eles esperavam que Jesus viesse de uma maneira um pouco diferente. Como Jesus veio, eles esperavam realmente que Jesus chegasse quase que metendo o pé na porta de Roma, acabando com todo o sistema, e o povo judeu ia estar de boa. Porque eles esperavam a promessa do Messias. Se você olhar lá em Daniel 9, 25, olha o que diz: saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, ou do Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Ou seja, os judeus sim, eles aguardavam a vinda do Messias. Eles sabiam que Jesus iria vir para salvá-los. Agora, pensa só, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, certo? Jesus é isso. Se você fosse Jesus, o Deus Todo-Poderoso, você teria aceitado nascer num estábulo cheio de animais, com fezes, urina, fedor, todo tipo de sujeira, e ainda num berço improvisado de palha? Eu não sei se você já sentou na palha. Você acha que é confortável sentar na palha? Cara, ela deve pinicar. É pior do que roupa de linho. Pinica. Você teria aceitado nascer numa condição dessa? A gente, quando vai ter um filho, a gente se preocupa que é o quê? O melhor hospital, tudo higienizado, tudo esterilizado, para não ter nenhum tipo de infecção. Como pode o Rei, o Salvador, o Messias nascer dessa maneira? Porque olha o que a Bíblia fala sobre Jesus em João 1, de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente acha e fala assim: ixi, deu erro. Em algum momento deu treta. Não funcionou. Então vamos criar algum plano para poder consertar todo o erro da humanidade. Jesus, na sua onisciência, quando estava criando o mundo, no caos, com o poder da sua palavra, ele já sabia que ele tinha uma missão, anos e anos e anos depois, para vir como cordeiro. E a gente vai falar na próxima semana sobre o cordeiro. Ele já sabia, não existia o plano B, sempre existiu o plano de salvação para a humanidade. Mas esse Deus deixou de comandar os anjos para poder deitar num berço feito de palha. Ele deixou de segurar as estrelas para poder segurar o dedo de Maria. Jesus poderia ter desistido de nascer quando ele viu como era pequeno o útero de Maria. Ou ainda, como suas mãos seriam pequenas, ou a sua voz seria doce, ou ainda quanta fome ele poderia sentir. Ele poderia ter desistido quando fez cocô pela primeira vez e Maria teve que trocar as suas fraldas sujas. Ou ainda na sua adolescência, quando as primeiras espinhas surgiram, ou ainda quando a sua voz começou a mudar, numa mesma frase ia de grave a agudo. Você consegue imaginar Jesus dessa maneira? Talvez você não se sinta muito confortável em olhar para Jesus dessa maneira, porque é mais fácil olhar para Jesus como o Rei dos Reis. É mais fácil tirar toda a sujeira, tirar toda a volta da manjedoura e deixar ficar tudo limpinho, tirar o suor do seu rosto. Sabe, até mesmo fingir que Jesus nunca teve uma diarreia, nunca suou o nariz, ou nunca mesmo na oficina com seu pai acertou o dedo no martelo. Mas dizer uma coisa: não faça isso, por favor, não faça isso.
Não deixe de olhar, não olhe para Jesus somente como Rei dos Reis, olhe Ele como homem, porque Jesus, Ele desejou ser tanto homem, senão Ele não teria vindo dessa maneira. Sabe, nós precisamos permitir que Ele entre no meio de toda a sujeira, de toda a bagunça e podridão que existe nesse mundo, porque somente assim que Ele vai poder tirar eu e você de lá. Sabe, eu fico imaginando Jesus andando por Nazaré. A cidade de Nazaré era uma cidade alta, ficava em torno de 200 metros acima do nível do mar. E talvez ainda jovem, talvez esteja sentado ali no alto, observando tudo que Ele havia criado, lá no início. Olhando as flores, as plantas, o vento, as árvores, os animais, os rios, contemplando toda a criação, as montanhas, o nascer e o pôr do sol. E durante 30 anos, Jesus viveu como a maioria das pessoas, no anonimato. Levantava cedo, trabalhava com seu pai, comia, dormia, usava o banheiro, tomava banho, ia para a escola. Uma vida normal. E eu fico imaginando, com 30 anos, a cena da última despedida de Jesus, no seu último dia de trabalho naquela carpintaria. Talvez a última noite em casa, o beijo de despedida em Maria, porque Ele tinha uma missão para cumprir. Eu não sei se você pensa desse jeito, mas eu gosto de olhar para a Bíblia e olhar os detalhes. Sabe, Jesus não precisava partir naquele momento. Ele tinha uma escolha, Ele poderia ter escolhido ficar mais alguns dias, meses ou anos, sabe por quê? Ninguém saberia, ninguém o culparia, mas o seu coração não permitiu que Ele fizesse isso. Se até mesmo houve dúvida pelo seu lado humano, ela foi vencida pela sua compaixão na sua divindade. Porque você tem que olhar para Jesus como completamente humano, mas também Jesus é completamente divino. Nunca se esqueça disso. E você pode ter certeza de uma coisa: dentre todas as vozes que ecoaram naquela carpintaria, entre todas as orações, estavam a minha e a sua oração. E Jesus recebeu cada uma delas naquele lugar. E um dia Jesus fechou a porta daquela marcenaria, daquela carpintaria pela última vez, e saiu em direção para cumprir a sua missão. Ele deixou o conforto de uma vida normal e vai em direção ao Jordão, e ali é batizado. Ele entrou na água como carpinteiro, mas saiu da água como Messias. E do Jordão ele foi para o deserto. Quando você lê em Lucas 4, 1-2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha isso, onde? Durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e no fim deles teve fome. Sabe, Jesus enfrentou uma tentação por 40 dias. Não foi uma tentação em 40 dias. Foram 40 dias sendo tentado. Foi uma batalha intensa com Satanás. Não com apenas 3 perguntas. Nós temos as 3 perguntas. A gente acha que Jesus estava lá de boa, conversando com os anjos. Um dia o diabo chega para ele, faz 3 perguntas, acabou, expulsa e resolveu. Não. E o diabo começa a tentar falar que ele não é filho de Deus. Então você é filho, então prova. E a gente tem tendência de, quando alguém fala que a gente não é alguma coisa, a gente quer provar a todo custo. Mas Jesus não morde essa isca. Ele não faz nenhum milagre, não dá nenhuma ordem para os anjos. Eu imagino aquele monte de anjo lá. Rapaz, Gabriel, Miguel, doidão lá. Jesus só dá uma ordem que a gente acaba com esse negócio aqui agora. Porque ele podia fazer isso. Ou ele fala assim, sai. Saía. Mas por que Jesus venceu essa tentação? Para mostrar para você, pelo lado humano dele. Ele não precisava nada provar para a gente divinamente, porque Ele é Deus. Mas pelo lado humano, que você poderia enfrentar o diabo. E você resiste a ele, e ele foge de você. Então a próxima vez que você sofrer uma tentação, cara, levanta a cabeça e vai para cima. Não fica com medo, porque o maior que está em você do que aquele que está no mundo. E ele apenas responde. Jesus não faz nenhum milagre, faz nada. Responde a Bíblia. Ele usa a Bíblia para cada tentação uma resposta. Está escrito, está escrito, está escrito. A arma escolhida para vencer o diabo foi a Bíblia. Agora, se a Bíblia foi suficiente para Jesus vencer o deserto dele, não seria suficiente para nós vencermos o nosso deserto também? O problema é que a Bíblia fala já. O meu povo peca porque por falta de conhecimento. O problema é que a gente tem buscado conhecimento no YouTube, nos Reels, no TikTok, quando o conhecimento está aqui.
Tudo que você precisa está na Bíblia. Sabe, a vida de Jesus é uma mensagem de esperança, de misericórdia. É uma mensagem de vida. Cara, para o nosso mundo perdido, caótico, do jeito que nós temos vivido. Sabe, Jesus sofreu muitas dores para ser tão humano quanto todos nós somos. Sabe, Jesus não precisava estudar a Bíblia, mas mesmo assim ele ia à igreja, à sinagoga. Ele não precisava de um salário, mas mesmo assim ele trabalhou. Ele tinha a grande missão de salvar o mundo, mas mesmo assim ele achou espaço na sua agenda para ir numa festa de casamento. Mas por que Jesus foi num casamento? Porque ele e seus discípulos foram convidados. Jesus não era conhecido, não era famoso, não tinha realizado nenhum milagre. Por que convidaram Jesus num casamento distante de onde ele estava? Eu gosto de pensar porque Jesus era querido, as pessoas gostavam da presença de Jesus. E ali naquela festa acontece o primeiro milagre, todos nós conhecemos. O que é a transformação de água em vinho. Sabe, o vinho naquela época era como fosse o bolo de casamento hoje, uma coisa importante. Se o vinho acabasse antes, era um sinal de desrespeito para os convidados. Então, como vocês sabem, Jesus faz o milagre. E ele deu instruções. João 2, 7 a 8. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Olha um detalhe importante, a sequência é importante. Primeiro, os potes estavam vazios e foram enchidos, cheios com água. Naquele momento já se transformou em vinho. Depois ele deu a ordem para levar o pote com água ao encarregado da festa. Ainda estava com água. A água só se tornou vinho depois que eles obedeceram, não antes. Por isso, da próxima vez que você estiver numa situação difícil, siga essas etapas. Primeira coisa, identifique o problema. Se você sabe qual que é o problema, já vai resolver metade do seu problema, da sua questão. Segundo, leve o problema para Jesus, porque Ele tem prazer em te ajudar. E terceiro, faça o que você quiser, o que Ele disser, por mais louco que pareça. Porque se for fácil, aí você mesmo resolve. Você quer razão? Você vai continuar vivendo o que você está vivendo. Você quer ter uma vida diferente? O sobrenatural eu não sou capaz de fabricar. Mas eu conheço alguém que é. Sabe, o ministério de Jesus foi marcado por curas, milagres, mas também por amor, compaixão e misericórdia. Sabe, quando as mãos se levantavam em direção a Jesus e as vozes clamavam por misericórdia, Jesus sempre respondia com amor. Mas por que ele fazia isso? Porque o seu código de conduta, a sua missão era: as pessoas são preciosas. Sabe, muitas daquelas vidas que foram transformadas por Jesus jamais voltaram para agradecer. Como os 10 leprosos que foram curados, somente um voltou, os outros 9 zarparam. Mas Jesus decidiu curar eles mesmo assim. Jesus não sabia que eles não voltariam? Sabia. A maioria das pessoas estavam mais preocupadas em serem curadas, ficarem saudáveis, sãs, do que serem santas. Mas Jesus curou elas mesmo assim. Mas por quê? Porque Ele sabia o valor das pessoas. Por isso, deixa eu dizer algo. Você é especial. Você é especial. Você tem valor, a sua vida tem valor, o seu problema é real, a sua dor é real, e Jesus se importa com ele. Não olhe para o seu amigo achando que a dor dele é menor do que a sua. Não sente na cadeira do juiz e fala o que é mais importante, o que é menos importante. Para Jesus, todas as pessoas importam. Jesus não foi seletivo na cruz, Ele morreu por mim e por você, demonstrando o maior amor e compaixão do mundo. E Jesus orava muito. Agora, essa oração era tão importante para Jesus, não deveria ser para mim e para você também? Mateus 14, 23, parte A: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E eu fico perguntando, cara, do que Jesus orava? O que ele falava com Deus? Ele era Deus. Talvez eu imagino que ele orava para que os olhos cegos pelo poder, pudessem ver a verdade de Deus. Ou ainda tem orado para aqueles famintos por poder e ganância, pudessem segui-lo até a cruz. Ou ainda olhou para aqueles que desejavam tanto pão para manter o seu corpo físico, tivessem fome do pão da vida. Ele orou por você. Sabe, Jesus não veio para um tipo, para um perfil de pessoa, para uma classe social. Ele veio por todos aqueles que se decidissem ter uma vida reta diante de Deus e reconhecessem Ele como o único e suficiente Salvador. Ele veio por todos, do mais alto ao mais baixo, do mais honrado ao mais desprezado.
Olha isso, Mateus 8, de 1 a 3. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: quero, seja purificado. Imediatamente foi purificada a sua lepra. Sabe, eu fico imaginando um homem leproso como esse. Eu tive a curiosidade de procurar sobre a lepra. Porque às vezes a gente acha que não, é só uma manchinha, uma coisa. Cara, a pessoa ficava deformada, partes do corpo caíam, feridas eram expostas. Eu fico imaginando a coragem daquele homem, depois de tanto tempo excluído da sociedade. Porque naquela época um leproso não podia viver junto, ele estava fora da cidade, longe da sua família. E ele tem coragem de ir até Jesus. Eu fico imaginando o desespero dele, era tão grande que ele teve coragem de se expor e aparecer em público, com todas as pessoas. Não toque em mim não, sai daqui. Ele fez um pedido e recebeu um toque. Mas não qualquer toque, um toque que mudou e transformou a sua vida para sempre. Sabe o que eu acho lindo nesse texto? Que não se trata só do toque de Jesus, mas da palavra de Jesus. A mesma palavra que criou o universo, dá uma palavra para aquele homem. O homem foi curado não pelo toque, mas pela palavra. Quando Jesus diz: eu quero, seja purificado. Então se a palavra que curou, por que Jesus tocou naquele homem? Escute isso. A infecção foi embora pela palavra de Jesus, mas a solidão daquele homem foi tratada e curada pelo toque de Jesus. Cara, isso é incrível, isso que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Jesus, Ele quer com a palavra dEle curar a sua dor, o seu problema, mas com o toque dEle, com o toque da presença, você nunca mais vai se sentir sozinho, porque Jesus, Ele é a presença, e Ele habita com você. Por isso você não precisa temer mal nenhum, porque aquele que criou o mundo, que veio como homem, morreu, ressuscitou, está aqui nessa noite, e Ele quer tocar na sua vida. Amém. E o que dizer da mulher pega em adultério e levada até Jesus para ser apedrejada? Eu não sei vocês, mas eu gosto de ficar recriando as histórias na minha mente, sabe? Parece um filme mesmo, é muito mais fácil de enxergar. Você já conseguiu parar e olhar para os olhos daquela mulher? Os olhos de desespero, tentando buscar alguém que pudesse se compadecer dela? Algum olhar de piedade, não encontrando nenhum? E nesse momento Jesus diz uma das suas frases mais conhecidas da Bíblia, João 8, 7b: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E aqueles homens largam suas pedras. Vieram como um, mas saem um por um. E Jesus olha para aquela mulher e fala: ninguém te condenou? E talvez ela estivesse com medo, olhando que agora Jesus vai me condenar. Eu sou pecador, eu errei. Mas Jesus faz algo inusitado, algo que ela não estava esperando. Ele dá uma promessa e uma ordem. João 8, 11b, a promessa, declarou Jesus: eu também não a condeno. A ordem: vá agora e abandone a sua vida de pecado. Uma ordem e uma promessa. Jesus curava as pessoas. O termo Ele os curou, você vai ver escrito várias e várias vezes em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sabe? Mas essa é uma frase muito curta, para poder representar realmente, descrever toda a profundidade, todo o significado do que Ele os curou. Por isso eu gosto de imaginar as cenas, por isso eu gostaria que você imaginasse as cenas. Olha esse vídeo. I'm not afraid of the surgery. I'm more afraid of hearing. I've never heard my 8-year-old son's voice. I'm not going to hear him. Hey, Mom, could you hear me? Yes? Now you can talk and I can hear you. I love you. Yeah, I love you too. Can you hear Mommy? Hi, Matthew. gosh. Hi, buddy. Hi, buddy. Can you hear Mommy?
A gente nunca olha por esse lado, por essa perspectiva de quem recebeu uma cura. Você consegue imaginar um marido olhando e vendo a esposa pela primeira vez? Olhar nos olhos dela, enxergando, talvez com seus olhos cheios de lágrimas. Tente imaginar um homem que nunca andou. Nunca. Você acha que ia ficar sentado? Ele corre, ele pula, ele brinca, ele quer dançar com as crianças. Ele não está nem aí porque ele recebeu algo que mudou a vida dele. Ele foi tocado, ele foi marcado. E a mulher surda que pôde ouvir o filho pela primeira vez, falando, mamãe. Ou ainda aquele pai que pôde olhar para Jesus, o médico dos médicos, e ver a sua filha voltando à vida. A gente nunca olha para isso, a gente acha que é normal. Jesus curou, Jesus ressuscitou, o cego voltou a ver, o surdo ouvir, o aleijado andar. O que tem de mais? Nosso coração está tão duro que a gente não vê mais beleza no que Jesus tem feito na nossa vida. A gente não olha mais para o que Jesus tem feito todos os dias na nossa vida, enquanto a nossa vida tem sido marcada e transformada diariamente. Sabe, eu posso imaginar uma multidão de pessoas se atropelando para chegar perto de Jesus, agora não para pedir alguma coisa, mas para dizer simplesmente, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Sabe, com certeza eu estaria naquela multidão, eu tenho muito que agradecer a Jesus, obrigado Jesus. E você tem algum pedido? Você tem algo para agradecer a Jesus? Só pelo fato de você estar aqui hoje, respirando, você já tem todos os motivos. Quantas pessoas gostariam de estar neste lugar, mas estão no leito do hospital? Talvez você reclamou de uma gestação, porque isso foi acontecer comigo. Vou te dizer algo: mulheres tentam ter filhos todos os dias e não conseguem. Por isso, não reclama daquilo que você tem. Não reclama, porque muitas outras pessoas queriam estar na sua vida, mas ela não tem condição de estar. Qual que é o tamanho desse amor? Grande o bastante para alcançar o mundo inteiro. Sabe, durante todo o seu ministério, Jesus demonstrou graça, misericórdia por onde passava, mas a misericórdia é o mais profundo ato da sua bondade. João 13, 2 e 5. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Você consegue imaginar essa cena? Era Páscoa, Jerusalém estava lotada de pessoas de todos os lugares estavam vindo para passar a Páscoa em Jerusalém, tradição judaica. Jesus e seus discípulos estão longe de casa, cansados depois de uma agenda cheia de coisas para eles fazerem. Eles buscam um lugar para descansar e agora estão reunidos numa sala. Jesus está ali com eles, e Jesus se levanta no meio deles e começa a lavar os seus pés, um por um. Esse era um serviço para um serviçal. Mas naquele momento, quem usava a bacia e a toalha era o Messias, o Rei dos Reis. Imagina aquele tipo de pé. Meus filhos gostam muito de ficar descalço. É uma alegria quando a criança fica descalça. O pé fica preto, não sei como fica preto tão em pouco tempo. Não é muito agradável pôr a mão naquele pé. Vai lavar o pé. Não limpa aquilo, vai lavar o pé. Quer passar um lencinho umedecido? Vai lavar o pé. Agora imagina alguém andando no deserto de sandália. Não era bota não tinha carro. Areia, pisava na água, pisava na areia de novo. Fezes de animais, insetos. Tinha de tudo naqueles pés. Você acha que era agradável? Agora as mesmas mãos que formaram o universo estavam ali, lavando aqueles pés. Aquele que um dia, diante dele, todas as nações se ajoelharão e o adorarão. Agora se ajoelha diante dos seus discípulos. E por que Jesus faz isso? Faltava um pouco tempo para Jesus ir para a cruz. Por quê? Porque Jesus queria que eles
tivessem conhecimento que Jesus os amava individualmente. E Jesus faz isso, mesmo sabendo que aqueles 24 pés o abandonariam daqui a pouco, que nenhum daqueles pés passaria um próximo dia com ele, nem o defenderiam. Na verdade, estariam procurando abrigo, se escondendo dos soldados romanos. Jesus sabe o que aqueles homens estão prestes a fazer. E por que Jesus mesmo assim decide lavar aqueles pés? Porque ele sabe que na manhã seguinte, eles estarão com as suas cabeças baixas, envergonhados. E eles olharão para os seus pés. E olharão para aquilo com repugnância, com nojo, com remorso. Mas o desejo de Jesus, quando eles fizerem isso, não é que eles fiquem dessa maneira, mas eles se lembrem que Jesus lavou os seus pés, porque assim eles saberão que Jesus perdoou os pecados deles, mesmo antes deles cometerem, que Jesus ofereceu misericórdia antes mesmo deles buscarem. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Injustiça, Isaías 43:25: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Efésios 1:7: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Colossenses 1:13 e 14: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Filipenses 2:5 a 11: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é Jesus. Jesus sabia o seu destino. Ele sabia que seu destino era a cruz. Jesus não veio brincar de ser Jesus, ele veio cumprir uma missão. E na cruz Ele perdoou todos os seus pecados, antes mesmo que você cometesse. Ele te ofereceu misericórdia antes mesmo de você buscar. Jesus não foi um homem semelhante a Deus, ou um Deus semelhante a um homem. Jesus foi o Deus homem. Ele era tanto humano como divino. Foi criado por um carpinteiro, banhado por uma moça do interior chamada Maria. Foi o Criador do mundo com um umbigo. O autor da Bíblia que teve que aprender a Bíblia junto com seus irmãos e seus amigos. O ser humano do céu. Esse é Jesus. E porque Ele foi tudo isso, muitas vezes nós olhamos com um olhar de espanto e até mesmo de dúvidas para a sua vida. E para os momentos e histórias que nós ouvimos tanto sobre Ele. Como é possível? O que a gente faz quando a gente vê isso? Como a gente se comporta? O que fazer diante de uma pessoa assim? Porque nós aplaudimos pessoas quando fazem coisas boas, nós reverenciamos a Deus quando Ele faz coisas grandiosas. Mas o que nós fazemos quando o Deus homem fez algo espetacular? O que nós fazemos quando Jesus fez coisas divinas? Uma coisa eu tenho para mim: eu não posso ignorá-lo. Jesus é o autor da vida. Ele é o salvador das nossas almas. E Ele nos convida a amá-lo assim como Ele nos ama. Mas no fim das contas a escolha é sua. Sabe, nós temos vivido um período. E hoje eu estava tomando banho para vir para cá, orando, chorando. Deus falou no meu coração: meu filho, se a igreja, se as pessoas tentassem convencer tanto um amigo deles sobre quem eu sou, com a mesma empolgação e empenho que eles tentam fazer uma pessoa mudar de candidato, a nossa vida não estaria assim.
Sabe, é por isso que eu falo que nós não conhecemos Jesus. A gente está muito mais preocupado por alguém que vai ficar 4 anos do que por alguém que morreu por você e vai te levar para a eternidade. A gente olha para Jesus e acha que foi um cara legal. É a sua decisão. Jesus deu o livre-arbítrio para você decidir sobre todas as coisas, todos os dias. Por isso que o seu sim importa e o seu não também importa. Se nós postássemos tanto sobre Jesus nas nossas redes sociais, como a gente posta mensagens e fake news, talvez nós não estaríamos fazendo tantas dessas coisas que nós temos vivido hoje. Está na hora de nós nos levantarmos como realmente quem ama Jesus e mudar a nossa vida. Deixa eu dizer algo, o Brasil não depende de um homem. Depende de mim e de você. A sua casa, sabe quem é o milagre da sua casa? É Jesus. Mas sabe quem Ele vai usar? Você. Por isso, está na hora de você começar a se colocar à frente e falar assim: ei, eis-me aqui, eu estou aqui, envia-me a mim. Jesus me chamou com um propósito. Até quando eu vou brincar de ser crente? Até quando eu vou deixar as coisas desse mundo me governar? Até quando eu vou deixar de dizer não para Ele e dizer sim para os meus amigos, dizer sim para o TikTok, dizer sim para aquilo que não dá nada de bom? Até quando eu vou olhar para os reis dos reis e falar: valeu, e seguir a sua vida? Feche seus olhos.